Boa noite, caros alunos. Bem-vindo à nossa última aula. Na verdade, é uma aula de revisão, né? Para a gente nos preparar para a prova que vem daqui a pouco, né? Hoje a aula vai ser voando, né? Temos muita informação para dar em pouquíssimo tempo, então vai ser um resumo. A gente subentende que você já tenha assistido todas as aulas passadas, lido os PowerPoints, lido o guia de estudo, assistido os vídeos da aula, assistido os vídeos das atividades que estão lá na internet. Quer dizer, hoje é apenas para dar aquela relembrada naquele estoque, é importantíssimo, né, professora, para a prova de hoje. Então, professora, a senhora quer dar um recado para os alunos agora? Só falar boas noites a todos os tutores e alunos para a nossa última aula. E vamos começar, né, professor? Tem muita coisa aqui. Rápido. Vamos lá, gente. Correndo. Gente, nós tivemos 5 aulas passadas, né? Hoje é a nossa 6ª aula, que eu resumo. A primeira aula nós falamos de classes e objetos. A nossa 2ª aula a gente falou de características do objeto. A nossa 3ª aula nós falamos de comportamento dos objetos. A nossa 4ª aula a gente falou dos relacionamentos entre objetos. E nossa 5ª e última aula a gente falou de coleções de objetos, né? Coleções e alguns outros aspectos importantes. Então, hoje a gente fez um resumo dessas 5 aulas passadas, importantíssimas para todo o conjunto, todo o conceito relacionado à programação orientada a objetos. E, como falei, a gente vai ir um pouquinho mais rápido, a gente não vai detalhar tanto, é só mesmo para relembrar o que você já deve ter lido, o que você já deve ter visto aí em casa antes de vir hoje, né? Vocês estudaram para a aula de hoje, né? Pelo menos. Vamos lá, gente. Professora, vamos falar de classes e objetos. Então, o que seria um classe e objeto? O que seria um objeto e o que seria a classe, né? Vamos definir aqui a classe. Antes de definir a classe do objeto, vamos definir o que é o objeto. O objeto, a gente tem que fazer as seguintes perguntas para ele. O que o objeto é, o que ele faz e como ele está agora. Só que na POO, gente, o como ele é, o que ele é, se transforma em característica. O que ele faz se transforma em comportamento. E como ele está, se transforma em estado. Então, o objeto, para mim, gente, é algo que tem características, comportamento e apresenta o estado. Esse é o conceito, gente, de objetos, tá? Na programação orientada a objetos, temos 2 conceitos bem distintos, mas que deixa muita gente confusa na hora de escrever o significado e as diferenças conceituais de cada um, que no caso seriam classe e objeto. Agora, gente, a gente vai tentar definir para vocês o que é classe e o que é o objeto, né? São 2 coisas distintas. Classe, gente, é o virtual, a ideia, a forma. O objeto é o real, o que ocupa lugar na memória. Vamos verificar aqui, gente? Classe é a ideia do que seria um objeto, isto é, a descrição de uma pré-classificação já existente. Já o objeto é o real, o que existe, que segue as ideias definidas acerca daquele objeto, né? Então, fazendo uma diferenciação entre classes e objetos, vamos imaginar que pessoa é uma classe, assim como carro é uma classe. Então, gente, o que seria uma pessoa? Eu estou classificando o que é uma pessoa. O que é o carro? Estou classificando o que é um carro. Pessoa é algo que tem nome, CPF, endereço, e-mail e assim por diante. Carro é algo que tem motor, chassi, tem marca, modelo, tem ano de fabricação e etc. Então, eu estou descrevendo o que é uma ideia de uma pessoa, que estou descrevendo o que é uma ideia de um carro. Isso aí é a classe. Eu estou classificando o que é um carro, o que é uma pessoa. Agora, existem os objetos mesmo. O que existe, né? Então, a classe é a ideia. E os objetos, por exemplo, de pessoa, o João é um objeto do tipo pessoa, Pedro é um objeto do tipo pessoa, Maria é um objeto do tipo pessoa. Assim, num carro, o Gol é um objeto tipo carro, o Fiesta é um objeto tipo carro e o nosso Unozinho é um objeto tipo carro. Então, essas seriam as diferenças. A ideia, classe, do real, objeto. Na programação orientada a objetos, primeiro classificamos
o objeto para depois podermos criá-los e manipulá-los. E por isso que a maioria das linguagens orientadas a objetos existe a palavra reservada class. Olha que a gente utilizou bastante nessas últimas aulas, né? O class. No caso, o exemplo que a gente deu aqui em sala de aula, aqui eu estou definindo a classe smartphone. O que é, o que faz um smartphone. O que é, o que faz. E aqui eu vou começar a definir todas as informações sobre o objeto smartphone. Um detalhe, gente, ele tem que ser criado em um arquivo chamado, com o mesmo nome da classe, com a extensão .java. Esse é o padrão de desenvolvimento em Java. Se você estivesse programando em C#, era .cs. Se você estivesse programando em Visual Basic, era .base. Se fosse programando em Pascal, era .pys. E assim por diante. .java é a definição de um arquivo fonte desenvolvido usando a linguagem Java, tá? E o smartphone é o objeto que ele está identificando. Smartphone.java define a classe smartphone. Alguns detalhes da definição de classe, gente. O nome da classe inicia com uma letra maiúscula. Esse é o padrão de nomenclatura adotado mundialmente, onde cada palavra que forma o nome da classe deve iniciar com uma letra maiúscula. Exemplo, cliente com C maiúsculo, produto com P maiúsculo. Agora, se a palavra tiver se a palavra conter dois nomes, tipo conta corrente, então para cada palavra eu inicializo ela com uma letra maiúscula. Nota fiscal, o N maiúsculo e o F maiúsculo, né? Recomenda-se que seja declarada uma única classe por arquivo de código-fonte e que esse arquivo tenha o mesmo nome da classe que é definido nele. No caso da plataforma de desenvolvimento Java, isto é obrigatório. A classe, no caso, foi definida como pública, isto é, todos têm acesso a ela. Gente, só voltando aqui, perceba que a minha classe é pública porque todo mundo vai poder visualizar esta classe. Tá? Agora, depois de criada a classe, eu posso criar os objetos daquela classe. E como é que eu faço? Eu tenho que instanciar a classe. Olha a palavra legal aí. Instanciar a classe nada mais é do que eu criar o objeto de uma determinada classe. Então vamos instanciar aqui, gente, olha. Vamos instanciar a classe carro. Carro, o nome do meu objeto vai se chamar Gol. E logo depois eu defino Gol recebe novo carro. Não sei se vocês se lembram que esse carinha aqui é o construtor, né? Agora a gente já pode falar que isso aqui é um construtor. Ou a classe nota fiscal, ou então vou instanciar o objeto NF001, né? E logo depois eu vou instanciar ele, né? Perceba o seguinte, essa primeira linha eu faço a declaração. E essa segunda linha, eu faço a instanciação. Agora, gente, eu posso declarar e instanciar ao mesmo tempo. Olha aqui, gente, eu estou criando um smartphone, um objeto tipo smartphone, o objeto chama Lumia e logo depois já instancio new smartphone. Ok, gente? Então eu posso declarar e instanciar uma classe em duas linhas diferentes, ou eu posso declarar e instanciar declarar um objeto e instanciar uma classe numa mesma linha, tá? Além disso, gente, os objetos têm uma característica bem interessante, a identidade no objeto, né? A identidade do objeto é uma característica que permite denotá-lo ou referenciá-lo diretamente, independentemente de seu estado ou comportamento, isto é aquela propriedade que o distingue de todos os outros objetos. É por esse motivo que, geralmente, ao definir um objeto em um projeto de software, é descrito uma característica específica na classe para isso. Gente, conceitualmente, todos os objetos são únicos. Eu sou único, a professora Mariela é única, você é único, todos nós somos únicos, né? Só que é difícil a gente denotar
essa característica, ser único, na programação, ainda mais no ambiente computacional. Para ficar mais claro para a gente geralmente cria uma característica, aquela característica ID, que a gente viu lá na segunda aula, né? O ID serve para definir a identidade do objeto. Perfeito. Característica, gente. Podemos considerar atributos como a definição de características do objeto. Gente, características, atributo. Características, atributo. Atributo definem as características do objeto. Atributos são as variáveis membro da classe, né? E o que seriam atributos, gente? Atributos são variáveis, eu coloquei até, são variáveis que armazenam informações do objeto. Legal, né? Exemplo, a classe cliente, eu tenho o atributo ID. Para que serve o atributo ID, gente? Para definir a identidade do objeto. Eu tenho o atributo nome, que armazena o nome do cliente, o endereço, que armazena o endereço do cliente, a data de nascimento, a renda, o CPF, o telefone. Para cada atributo, gente, eu tenho que definir o tipo do atributo e a visibilidade dele. Por padrão, os atributos são privados. Se os atributos são privados, a gente precisa criar um mecanismo de poder acessar esses atributos. E que mecanismos são esses? Getters e setters, né, professora? Vamos lá. Só retornando aqui, né? As características de um objeto são definidas pelos seus atributos. Os atributos podem ser considerados como variáveis membros de um objeto. E após definidas as variáveis membros da classe, todos os objetos criados a partir daquela mesma classe conterá essa característica. Agora, o get e o set. O get, gente, é um método que permite o acesso de leitura a um atributo. E o set é o método que permite o acesso de escrita a um atributo. Só retornando um pouquinho à teoria, tá voando, né, professora? Tá voando. Hoje realmente é o resumo, a gente tem que ver tudo em pouquíssimo tempo. Mas lembrem, o atributo é privado. Se o atributo é privado, eu preciso criar um mecanismo para manipular aquele atributo. E para isso eu criei dois métodos. O método get, que ele tem como função buscar as informações do atributo, retornar as informações de um atributo, e o método set, que tem como função escrever alguma informação naquele atributo. E nós criamos métodos get e set à vontade ao longo do curso, né? Um exemplo, né, de getters e setters, vamos lá. Os getters e setters servem como um guarda-costa de um atributo, né? Eles deixam acessar o atributo, mas permitem definir regras explícitas para esse acesso. E os getters e setters têm a função de garantir, olha a palavra muito bonita, gente, estado consistente de um objeto. O que é estado consistente de um objeto? É garantir que aquele objeto que a gente está definindo aqui no computador, ele não tem informações impróprias, que não representam ele na vida real. Por exemplo, uma pessoa que tem idade de 1 milhão de anos. Não existe pessoa com 1 milhão de anos, né? Então, os getters e setters vão me permitir, ou vão criar um mecanismo para não poder criar uma pessoa com essa idade. Então vamos lá, gente. O cliente, ele tem um atributo chamado ID, e para o atributo chamado ID, eu tenho o getID e o setID. O getID, ele vai retornar o meu ID, quer dizer, retornar o atributo, a função do getID é retornar a informação, e o setID, ele vai pegar um valor externo e atribuir a quem? Desculpa, valor externo, e atribuir ao meu atributo chamado ID. Gente, eu fiz um getID, o setID, para o meu ID. Eu tenho que fazer um get e o set para cada um dos meus atributos, né? Então, se eu definir os atributos e eu quero criar mecanismo para que ele seja acessado externamente, eu tenho que definir o get e o set para ele. Professor, podem existir atributos sem get e set? Sim, atributos internos da classe, que a gente não precisa explicitar, a gente não precisa expor essas informações. Então, atributo só privado que não tem get nem set, pode existir? Pode. Mas esses atributos não podem ser acessados de fora,
De maneira nenhuma. Geralmente são atributos que são usados apenas internamente à classe, né? Um detalhe, né, professor? Se o atributo for declarado como público, aí fica acessível também, né? Boa, gente. O padrão de projeto, a gente fala para os atributos serem privados. A gente colocou privado, private. Mas, se por acaso na prova tiver um público, né, significa que aquele atributo pode ser acessado fora. Ou melhor ainda, professora, e se a gente esquecer de colocar private ou public? Qual é o padrão? Qual é o padrão, gente? Se não tiver nem private nem public, significa que o objeto aquele atributo é público. Tá, gente? No Java, quando você não coloca nada, ele é público. Será que a gente deu alguma dica para a prova, gente? Não sei, não sei. Então, gente, olha aqui. Eu tenho um atributo nome. Geralmente os atributos são privados, mas o atributo pode ser público, tá, gente? Se for público, eu nem precisaria do get e do set. Seriam desnecessários. Mas, por isso que a gente define os atributos privados para colocar os métodos get e set públicos, né? Se eu não colocasse nada, não colocasse nem private, nem público, o padrão é ele ser público. Então eu tenho um atributo chamado nome, e para o nome eu tenho um get nome e o set nome. O get, ele retorna um atributo, né? E o set nome, um valor vai ser atribuído ao atributo nome, como já tinha passado anteriormente. A mesma coisa com o CPF, só que o que eu fiz no CPF? Eu tenho um atributo chamado CPF, o get CPF, ok, nada demais, ele vai retornar o CPF. Mas olha o que aconteceu com o meu set, gente. O meu set, ele tem um código aqui que me dá inteligência para o meu atributo. Esse set aí, gente, perceba que esse set específico, ele já não deixa colocar qualquer valor no CPF, ele vai verificar se o CPF é correto ou não. No caso aqui, como eu falei no dia na nossa aula 02, se o CPF tiver apenas 14 elementos, 14 algarismos, né, tamanho 14, ele é válido. Agora, se tiver um tamanho diferente, ele não é válido. Mas isso é um exemplo simples, a gente teria que fazer outros cálculos em cima do CPF, lógico. Só que é um cálculo muito complexo, professor, que a gente não justifica fazer isso. Mas na internet tem bastante método para se calcular se o CPF é válido, né? Mas o importante aqui, nesse slide, é mostrar para você que tanto o get quanto o set, eu posso ter um código lá dentro que vai me definir regras, né? Tanto para buscar o valor de um atributo, como para atribuir um valor para um atributo, né? E depois disso, definindo minha classe, né? Definido a minha classe definição, quer dizer, eu estou definindo alguma coisa. E minha classe de execução é uma classe que vai executar alguma coisa, tá, gente? Eu declaro o objeto e logo depois eu crio aquele objeto e eu sou capaz de atribuir valores a esses objetos, set nome, set endereço, set renda familiar. Além como dar um set, eu posso dar um get a hora que eu quiser também. É um exemplo de um código só para a gente visualizar. Nós vimos tudo de características, agora nós vamos para a nossa terceira aula, professora. Na terceira aula a gente falou sobre comportamentos. Vamos lá. Comportamento. Podemos considerar métodos ou método como a definição do comportamento de um objeto, né? Métodos nada mais são do que subprogramas que executam uma ação relacionada ao objeto. Geralmente, os nomes dos métodos remetem a algum tipo de ação, como, por exemplo, vender, matricular, sair, etc. Perceba que os atributos geralmente têm um substantivo, né? É um nome, endereço, idade, assim por diante. Agora, o método geralmente é um verbo, fazer isso, tirar aquilo, vender isso, denota uma ação que o objeto vai executar, né? Mas não é obrigado ser essa nomenclatura não, gente. Eu posso dar um método chamado X. Eu posso ter um método chamado A. Então, só revisando, nós temos o atributo que define as características e os métodos que definem o comportamento do sujeito, certo? Resumindo até isso agora, a gente poderia ter esquecido todos os slides passados, gente, e falado, olha, atributo define as características e os métodos definem o comportamento. Um detalhezinho, o get e o set, ele é um método,
Só que esse getSet não é bem para definir o método, um comportamento da classe. O get e o set, gente, é para definir o mecanismo de manipulação do atributo, né? Parâmetros, gente. Não tem como falar de método sem falar de parâmetros, tá? Parâmetros são informações que são passadas ao método. Parâmetros também são chamados de argumentos por alguns autores. A melhor maneira de se passar informações é através de variáveis ou objetos, né? E é possível, gente, passar várias informações ao método de uma única vez. Basta passar variáveis ou, parâmetros àquele método. Então, gente, quando eu vou definir um método, eu posso definir um método, aquela sintaxe que a gente vai ver daqui a pouco. Nesse método eu posso passar os parâmetros. O que seriam parâmetros? São informações que eu preciso passar para o método para ele poder executar. E, além disso, um método também tem tipos de retorno. Então, o método também tem tipos de retorno. O que seria isso? Ele pode executar e não retornar nada. Quando ele não retorna nada, o tipo de retorno dele é igual a void, né? Agora, vou dar um exemplo aqui de um método. A gente falou bastante desse método, o método sacar e o método depositar da classe conta bancária. Poderia colocar também um atributo, professor, só para... O atributo, lá na conta bancária eu tenho um atributo chamado número da conta, né? Número, o titular, que a gente fez naquela última vez, e o saldo, né? Quando eu for sacar alguma coisa da minha conta bancária, o que é que vai acontecer com o meu saldo? Meu saldo vai receber o saldo que ele tinha antes, menos o valor do saque. Agora, esse valor do saque, ele veio da onde, gente? Esse valor do saque, ele veio de um parâmetro que foi passado ao método sacar. O depositar aqui no nosso caso, gente, eu vou passar com parâmetro o valor do depósito. Então, o meu saldo vai receber o saldo que eu tinha antes, mais o valor do depósito que eu passei com parâmetro. E nesses dois casos, gente, o retorno, vou até assinalar em vermelho aqui, ele não retorna nada. E por que ele não retorna nada? Porque é void. Se fosse qualquer coisa diferente de void, ele retornava. O que significa retornar? Retornar, professor, é o seguinte, eu vou executar um método e ao final de executar o método, é importante que esse método me diga alguma coisa para mim, dizendo o que aconteceu, se ele executou corretamente, se a informação que eu pedi ele conseguiu, ele está me retornando aquela informação. Então o método ele não só executa, quando eu coloco ele sendo void, ele apenas vai executar. Agora, se eu coloco ele como diferente void, quer dizer que ele vai executar e ao final da execução ele vai me retornar qualquer tipo de informação. Por né? exemplo, aqui poderia ser, Pode ser retornar saldo. Aí seria public. Vou fazer isso aqui, professora. O tipo de retorno quando é diferente. Né? Quando o tipo de retorno, tá? Mas em algumas situações faz necessário retornar alguma informação ao programa. Essa informação pode ser de qualquer tipo. O que significa, gente? O tipo de retorno, ele é diferente de void. O tipo de retorno é igual a qualquer outro tipo. Vamos refazer o método sacar aqui, gente. O sacar, gente, não é mais void. Aqui era void. De void, ele passou a ser boolean. Boolean, gente, é um tipo que pode assumir dois valores, verdadeiro ou falso, né? E por que eu fiz o sacar retornando verdadeiro ou falso, gente? Porque ao tentar sacar, isso é até ótimo, né? Vou chegar lá no caixa eletrônico, eu quero tirar R$100. O caixa eletrônico pode falar, olha, eu consegui tirar os R$100, toma o dinheiro, ele vai ter que me informar, olha, não consegui por algum motivo. Você está com saldo insuficiente. É o que eu fiz. Se o caixa eletrônico, na hora de sacar, ele me retornar true, quer dizer, ele vai conseguir sacar e meu saldo foi diminuído e ele vai me dar o dinheiro. Agora, se o resultado for false, quer dizer, ele não conseguiu sacar, vai acontecer alguma coisa e eu vou ter que tratar esse falso de alguma maneira. Olha,
eu não consegui sacar dinheiro por causa disso, disso, aquilo. Então, gente, o sacar agora ele vai retornar um boolean, né? E nesse boolean eu vou criar uma variável qualquer, né? Pode variável x, por exemplo, onde vai ser inicializado com false. E ela só vai se tornar true, esse x só vai se tornar true quando eu conseguir sacar. Opa, conseguir sacar, então ele retorna true. Se eu não conseguir sacar, quer dizer que ele está como false, né? Agora, se eu conseguir sacar, ele retornou como true. Ao retornar, ele vai retornar a minha variável x, que pode ser tanto false quanto verdadeiro. Tanto false como true, né? Isso aqui é apenas um código, um tipo de algoritmo que a gente utiliza muito, né? Para retornar um valor. Uma dica, gente, eu não sei se vocês se lembram, ou nem sei se eu passei, quando você tem um método que retorna valor, a primeira linha de comando do método, você declara a variável que vai ser retornada. Primeira linha. O nome dessa variável pode ser qualquer nome, mas o tipo dessa variável tem que ser o mesmo tipo do retorno do método. Aí você pode criar o método 10, 20, 100 linhas, 200 linhas, vai criando. E a última linha do método, tá, gente? E a última linha do método, ele vai retornar, como posso dizer? A última linha do método, ele vai retornar aquela variável que a gente pediu. Gente, vamos dar uma olhada aqui. Só voltar aqui ao nosso super telinha. Gente, então vamos lá. Nós temos então o tipo de retorno. Em resumo, gente, o nosso método agora é composto de várias partes. Primeira parte, o nome do método. A segunda parte, que a gente pode falar, ele tem parâmetros. E a terceira parte, o método tem um nome, parâmetros e o tipo de retorno que ele tem, né? É o que nós definimos o método. E dentro do método, ele tem o início e fim, a gente coloca o código que for necessário para executar aquela nossa ação que a gente definiu. Professor, aproveitando aqui que está voltando Aos poucos vai voltando aqui. O nosso aluno o Thiago, né? Agora, nosso aluno Thiago está lembrando que, por padrão, os atributos são privados, né? E ele está certo. Não sei se foi falado o contrário, mas por padrão seria que estão protegidos, né? E teria que explicitar que seria público. Pessoal, talvez eu tenha me expressado errado. É verdade. Um padrão de projetos, os atributos têm que ser privados. Mas se eu esquecer de colocar o private, apenas colocar o string nome, lá no Java ele vai entender que aquele string nome, ele é público. Na verdade, não é nem público, é um tipo de variável chamado internal. Internal é um público interno àquele código fonte, aquele pacote, né? Mas se a gente quiser fazer da maneira certa, né, se for o caso, todos os atributos devem ser privados, os get e set têm que ser públicos que vão manipular os atributos. E se por acaso a gente esquecer de colocar privado ou público no atributo, quer dizer que aquele atributo ele é público. Quando eu falei por padrão, é porque quando a gente não coloca nada, por padrão, o Java vai entender que ele é público. Eu acho que é isso que eu quis falar, professora. Ok, obrigada. Bem, agora a gente vai falar de um método bem interessante, tá? Que são os nossos construtores. O que são construtores, gente? São métodos especiais que têm o mesmo nome da classe, não tem tipo de retorno, sempre executado automaticamente quando o objeto é criado, e toda classe tem pelo menos um construtor. E para que serve esse método, gente? Olha, para que ele serve? Ele serve para definir o estado inicial de um objeto. Vamos ver aqui, exemplo de um construtor. Eu tenho uma classe chamada conta corrente e logo depois eu defini um construtor, olha aqui o construtor da classe conta corrente. A primeira pergunta, professora, como é que eu sei que isso aqui é um método? Olha, gente, abre e fecha chaves, ou abre e fecha parênteses. Se ele abre e fecha parênteses, gente, é um método, né? Só que esse método, que a gente chama de construtor, ele não tem
tipo de retorno. E ele tem o mesmo nome da classe. E para que ele serve? Geralmente aqui, gente, nessa interrogaçãozinha aqui, a gente vai colocar as informações necessárias para inicializar o meu objeto, definir o estado inicial de um objeto. É para isso que serve o construtor. Um exemplo padrão, gente, ó, só retornando aqui, desculpa, só retornando. Se eu não criar nenhum construtor na classe, e eu falei que toda classe tem construtor, o que é que vai acontecer? Eu já vai colocar, né, lá no binário um construtor padrão para ele. O que é um construtor padrão? Ele vai inicializar todos os atributos da classe com um valor padrão, né? Então vamos dizer na conta corrente, olha aqui, o construtor da classe conta corrente. A classe conta corrente tem as seguintes características: número, titular e saldo. Significa que, se eu não tivesse colocado esse construtor lá, o nosso número ia ser inicializado com 0, o titular ia ser inicializado com vazio e o saldo ia ser inicializado com 0. Professor, se eu não colocar o construtor, significa que os atributos vão ser inicializados com valores padrões? Exatamente. Os objetos, os objetos definidos na sua classe vão ser inicializados com null, tá? O valor padrão de um objeto, quando é criado, ele é null. Mas, em alguns outros momentos, gente, eu gostaria de criar um objeto com alguns parâmetros pré-definidos. Por exemplo, eu quero criar uma conta corrente com número já pré-definido, com titular já pré-definido e com saldo pré-definido. Aí o que eu faço? Eu faço com que os atributos daquela classe, olha, o número, o titular e o saldo, recebam os respectivos parâmetros, número, titular e o saldo. Agora, por que o diz? O diz, gente, é para eu conseguir separar e identificar o que faz parte da classe. Então, diz ponto alguma coisa significa que esse diz ponto alguma coisa faz parte da classe. E os outros aqui do lado é, por exemplo, um parâmetro, um valor que não seria pertencente à classe, tá? Então, por isso a gente coloca o diz na frente. E olha, gente, eu consigo fazer a sobrecarga de métodos. O que é a sobrecarga de métodos? Sobrecarga de métodos é uma característica que permite que vários métodos possam ter o mesmo nome. Isso só é possível porque, apesar de métodos terem o mesmo nome, eles obrigatoriamente têm assinaturas diferentes. E o que é a assinatura de um método? A assinatura do método é composto pelo nome do método, pela quantidade de parâmetros e pelos tipos de parâmetros. Exemplo, gente. Eu vou definir aqui o método comprar 6 vezes, 5 vezes, né? Então o método comprar aqui, ele tem 0 parâmetros. O nome chama comprar. O segundo, comprar, ele tem 1 parâmetro. Então eles são diferentes, tá? Por quê? Pela quantidade de parâmetros. O terceiro método comprar, ele tem 2 parâmetros. Ele continua sendo diferente, então pode. Quer dizer, tem o mesmo nome, mas a assinatura é diferente. Tá? O segundo, o quarto método, ele tem 2 parâmetros. Olha, professor, 2 parâmetros não vai dar problema? Não, porque os parâmetros, gente, são de tipos diferentes. O primeiro é int e double, e o segundo é int e int. Então, são diferentes ainda, porque não é só a quantidade de parâmetros. Também são os tipos de parâmetros. O último é que a gente vai ver que tem um problema, olha. O último, ele também tem 2 parâmetros, só que ele tem um parâmetro do tipo inteiro e o outro valor do tipo inteiro. Então não pode, né, ter esse método, porque aí sim nós temos 2 assinaturas diferentes. Quer dizer, eu tenho um método com o mesmo nome, com a mesma quantidade de parâmetros, com o mesmo tipo de parâmetros. Nesse último, eu até coloquei o nome dos parâmetros diferentes, tá? Mas não adianta nada, o importante são os tipos, né? O que faz parte da assinatura do método é apenas o nome, a quantidade de parâmetros e os tipos de parâmetros. Não o tipo de retorno e não o nome do parâmetro. Agora nós vamos para a nossa 4ª aula. Não, 3ª aula. Ufa. 3ª aula, gente. Na 3ª aula a gente falou de relacionamentos. Relacionamentos, aquela aula complexa, tudo é muito simples, gente. Nós temos apenas 2 tipos de relacionamento: herança e associação.
Só que essa associação nós temos... Opa, vamos usar esse dedo. Essa associação, gente, ela tem tipos especiais de associação, que pode ser uma agregação e uma composição, né? Estava usando o dedo errado, professor, olha. Em POO, né, a herança é o principal, o principal objetivo do mesmo, é compartilhar e reutilizar o código. Quer dizer, para que serve a herança, gente? Para compartilhar e reutilizar códigos, né, na programação. Uma classe é das características de comportamento de outra classe. É assim que a gente faz a reutilização de código em POO. Quer dizer, eu tenho duas classes, né? Se uma classe ela tem muitas semelhanças com outra classe, vamos dizer, eu consigo herdar essas características. O que seria herdar características e comportamento? Eu consigo copiar todo aquele código que foi definido na classe anterior para essa minha classe. É isso que a gente chama de herança. Eu estou herdando todo o código que a outra classe tem, né? Exemplo, gente. Eu defino uma classe chamada pessoa, né? A pessoa, eu defino outras duas classes, chamada cliente e vendedor. O que eu posso dizer? Que cliente é uma pessoa e vendedor é uma pessoa. Quando eu defino esse tipo de relacionamento significa, gente, que eu estou definindo que é herança. Se a pessoa tem CPF, nome e ler e-mail, significa que o cliente também vai ter o CPF, o nome e ler e-mail. Mas ele vai precisar implementar? Não, ele não vai precisar implementar nenhuma. Por quê? Porque ele vai herdar todas as características e comportamento da classe pai. A classe pai vai passar tudo para ele, automaticamente. Esse tipo de relacionamento, gente, tem alguns conceitos interessantes que é o que a gente precisa saber. A classe pai se chama, né, pode ser chamada também de superclasse. E a classe filha pode ser chamada também de subclasse. Significa que cliente herda todas as características de pessoa, características de comportamento. Vendedor herda todas as características de pessoa. Cliente é subclasse pessoa. Vendedor é classe filha de pessoa. Pessoa é a classe pai de cliente e vendedor. Pessoa é a superclasse de cliente e a sua superclasse de vendedor. E como é que a gente implementa isso, gente? Simples, né? A gente já mostrou aí nas aulas passadas. Vamos fazer uma relembrada aqui? Olha aqui. A pessoa tem características, tem atributos, tem gets, tem sets, tem métodos. Quer dizer, aqui, gente, eu posso ter milhares de linhas de código. Na hora que eu pego uma classe qualquer, como por exemplo cliente, e eu utilizo a palavra extends pessoa, ou vendedor chamado extend pessoa, significa que o cliente está herdando todas as características de pessoa. Significa que vendedor está herdando todas as características de pessoa. Então, mesmo que aqui não tenha nada escrito, significa que todo esse código que foi criado em pessoa vai ser passado automaticamente para cliente e vai ser passado automaticamente para vendedor. Isso que é herança, isso que é reutilização de código. Mais ainda, pessoa, cliente e vendedor vão ter o mesmo código? Não. Você pode... E não tem mais, né? Parece aquela propaganda. E tem mais, não é só isso. Para no cliente e vendedor não ficar exatamente igual a pessoa, porque a pessoa já foi definida as características e acabei herdando, eu posso adicionar novas características já existentes e novos comportamentos já existentes. Por exemplo, eu posso, como padrão, a pessoa tem as seguintes características, CPF e nome, e tem o seguinte comportamento, ler e-mail. Significa que cliente tem CPF, né? Tem CPF, tem nome e ler e-mail. Vendedor tem CPF, tem nome e ler e-mail. Mas no cliente eu acabei adicionando mais uma outra característica. Mais renda familiar e mais comprar. Significa que eu tenho 5, né? Eu tenho 3 características mais 2 comportamentos. Característica CPF e nome e renda familiar e comportamento ler e-mail e comprar.
A mesma coisa do vendedor. Significa que eu tenho o CPO, esse vendedor tem o CPF, nome, ler e-mail, e eu adicionei uma característica chamada salário e um comportamento chamado vender. Então não precisa ser necessariamente igual. Eu posso adicionar ao código que eu acabei de herdar, que eu economizei pra caramba, eu posso adicionar, eu posso criar minhas próprias, como posso dizer? Características e comportamento, professora. Muito obrigado. Então, é que está travando assim já, né? Então, só lembrar, né? A pessoa pode pensar, bom, se eu crio um objeto, né? Qual que é a diferença? Criar o objeto de uma classe e uma hierarquia. Então, todo objeto vai ter também as mesmas características e os mesmos comportamentos da classe, né? Mas aí já foi criado um objeto. Aqui nós estamos falando de criar novas classes, aproveitando as características e comportamentos da classe original. Então pode ser criado o objeto tanto da classe pessoa como do vendedor, tá certo? Perfeito, gente. Esse é o primeiro tipo de relacionamento, herança. O segundo tipo, gente, é associação. Quer dizer, um objeto não é outro objeto, é apenas está associando com outro objeto, ele apenas se comunica com outro objeto, né? Existem 3 tipos de associação, tá? Né? Então, só para voltar aqui, uma associação representa o relacionamento entre objetos, né? E eu tenho um relacionamento de N para N, de 1 para N e de 1 para 1. Como é que funciona uma associação de N para N? Eu tenho uma classe qualquer, por exemplo, classe aluno, eu tenho a classe professor, quer dizer, um aluno tem N professores e um professor tem N alunos. N para N, olha. Quando é uma classe N para N, obrigatoriamente eu preciso criar uma terceira classe, que é a classe de associação, que a gente chama, né? A classe de associação. E nessa classe de associação, olha o que acontece nessa classe de associação, gente. Eu defino 2 atributos. Um que é do tipo de uma classe e outro que é de outra classe. Quer dizer, essa classe serve para juntar tanto essa quanto essa. Fácil assim, né? A associação de 1 para N, gente. Uma empresa tem N funcionários. Quando é uma associação de 1 para N, gente, o que é que vai acontecer? No N, eu vou criar um atributo de associação que vai me ligar com a empresa a qual ele pertence. E a associação 1 para 1, tá, gente? Esqueci aqui. De 1 para 1. Uma esposa tem um marido, a priori, né? Eu posso definir o atributo de associação tanto no esposa quanto no marido. Eu escolho, né? Então, a associação tem 3 tipos, N para N, 1 para N e 1 para 1. E os tipos especiais de associação. A associação do tipo agregação ou composição. Antes de mais nada, gente, eu quero deixar aqui, conceitualmente, associação, agregação e composição são diferentes. São bem diferentes. Mas na programação, tanto faz você definir uma associação, como definir uma agregação, como definir uma composição, é a mesma coisa. Segue as mesmas regras. Então, conceito é diferente, mas na programação é tudo igual. E qual seria o conceito de agregação e composição? Agregação e composição, primeiro, são tipos especiais de associação. A agregação é um tipo do relacionamento do tipo faz parte ou tem um. Né? E eu posso falar que agregação e composição tipos especiais de associação, eu já tinha falado, desculpa, né? E qual é a diferença entre a agregação e a de composição? Bem, a agregação, gente, representa um todo que é composto de várias partes. Um exemplo disso é um time que é formado por atletas. Ou seja, os atletas são parte integrante de um time, mas os atletas existem independentemente de um time existir. Vamos imaginar aqui o nosso time Flamengo, né? Seleção, desculpa, gente. A seleção, o Flamengo e os jogadores do Flamengo. Vamos dizer que o Flamengo, com tanta dívida que ele tenha, acabe. Os jogadores continuam existindo. Ou então um jogador ele fique sem nenhum time, mas antes ele trabalhava no Flamengo, mas agora ele deixou de trabalhar, está sem contrato, mas ele continua sendo um jogador, né? Então, gente, deixar claro, a agregação, apesar de ter esse relacionamento, um time tem vários atletas e um atleta faz parte de um time,
tanto time quanto atleta podem viver independentes. A composição não, a composição eu obrigatoriamente, o dependente, né, o que tem, ele precisa existir o outro. Qual é o exemplo que a gente vai colocar? A nota fiscal. Eu tenho a nota fiscal, uma nota fiscal tem vários itens de nota fiscal. Essa foi o exemplo que eu dei em sala de aula. Se eu pegar minha nota fiscal e rasgar, o que é que acontece com os itens da nota fiscal? Eles deixam de existir também. Um exemplo é outro exemplo, funcionário e seus dependentes. Lá na empresa eu vou cadastrar um funcionário, e quando eu vou cadastrar um funcionário, eu vou cadastrar os dependentes, meus filhos, minha esposa, minha mãe, etc. Né? Se por um acaso eu deixar de ser funcionário daquela empresa, os dependentes vão existir? Não, vai embora também. Os dependentes deixam de fazer parte da empresa, né, porque ele está relacionado diretamente ao funcionário. Se um funcionário deixa de ser funcionário, os dependentes deixam de existir no contexto da empresa, né, gente? Então, gente, aí nós temos agregação, associação, relacionamento entre objetos, que é do tipo herança ou associação. E a nossa última aula, gente, seriam coleções. A nossa última aula seriam coleções. O que é coleções, gente? Não é um objeto, são vários objetos onde eu posso manipular, né? E qual é a grande sacada de coleção de objetos, gente? Eu consigo, em uma única estrutura, armazenar vários objetos. Quais são os tipos de estruturas que a gente utilizou em sala de aula? Nós utilizamos o array, né, que vocês viram em estrutura de dados, mas agora a gente apresentou um modelo novo, que é o array list. O array list é o mecanismo de mais, vamos dizer, mais elegante de trabalhar com coleções de objetos. Nesse array list você armazena os seus objetos e se você quiser percorrer os objetos, você vai ter que criar um tipo de iterator, né, uma interface específica para percorrer esses objetos. Então aí, gente, nós temos as nossas aulas. Classes de objetos, características de objetos, comportamento de objetos, relacionamento de objetos e coleções de objetos, né? A prova não está muito complicada, para falar a verdade, está bem simples, né, professora? É mais para saber se vocês entenderam o principal da disciplina, os conceitos principais, os conceitos mais avançados, como classes abstratas, polimorfismo, isso a gente não vai abordar, mas é importante vocês saberem, fica aí para uma outra oportunidade. Nessa prova não tem, mas se tiver uma prova final, a gente vai colocar outros assuntos sim, né, professor? Pessoal. Bem, é isso, acho que o nosso tempo já acabou. Nossa última aula é uma pena, né, professora? Tem tanta coisa para falar de programação orientada a objeto, mas a gente pode se encontrar aí pelos nossos fóruns, a gente pode estar se comunicando aí no dia que vocês voltarem aqui para Porto Velho, para um novo evento que vem a ter, né, de informática aqui no nosso curso. E foi um prazer ter aula com vocês, dar aula para vocês. Foi um prazer estar aqui novamente junto ao IFRO, podendo compartilhar esse mundo maravilhoso que é o mundo de programação, gente. Programação é a melhor coisa do mundo, a coisa mais gostosa do mundo. Talvez no início, quando a gente está um pouquinho apreensivo, ou então a gente não está entendendo muito, a gente fica um pouquinho reticente sobre programação, não. Mas depois que aprende, depois que instala na cabeça, tudo flui bem mais fácil e aí fica prazeroso. Professora, uma mensagem também? Eu queria agradecer, né, até agora a participação, paciência de todos os alunos e aqui tutores. Então, desejaria uma boa prova, agradecer também ao professor aqui, a toda a equipe do IFRO. E a prova, como o professor disse, é mais conceitual, né? Lembrem o conceito de classe, né, de métodos, atributos, enfim. Herança, tem um pouquinho de herança. Sim, um pouquinho. Tá bom, gente. Então, boa prova. Obrigada. Boa prova, gente. Obrigado.